Olá a todos da comunidade de Santa Úrsula, sejam bem-vindos a mais uma quarta compartilhada aqui no nosso canal. Vamos ter o prazer de bater um papo aqui com o professor Ricardo Fragelli e com o professor Alexandre Brandão. Então, eu vou começar fazendo a apresentação do professor Ricardo, nosso convidado. O professor Ricardo Fragelli, ele é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica e doutor em ciências mecânicas pela Universidade de Brasília. Ele é professor adjunto na UNB, dos cursos de engenharia da Faculdade UNB Gama, do mestrado profissional em matemática e do programa de pós-graduação em design, onde orienta trabalhos na área de design educacional. Então, por meio de suas pesquisas e novos métodos, técnicas e tecnologias para a educação, já recebeu 11 prêmios nacionais de instituições como o MEC, o CAPES, a Associação Brasileira de Educação à Distância e da Universidade de Santander. Suas metodologias ativas e colaborativas são reconhecidas nacionalmente e utilizadas por milhares de professores. E é sobre essas metodologias que nós vamos estar batendo papo aqui. Eu chamo também aqui para a nossa conversa o professor Alexandre Brandão, que é professor de matemática aqui do Colégio Santa Úrsula, e que está, eu acho que bem entusiasmado para trocar essa conversa, né, Alexandre, e professor Ricardo, e falar então aí sobre essa possibilidade aí do uso dessas ferramentas, dessas metodologias. Professor Ricardo, nosso intuito aqui é mostrar um pouquinho para a nossa comunidade quais são os benefícios das metodologias ativas, né? Eu sei que você trabalha com diversas, tem o Sumaré, tem o método 300, tem o Rei e a Rainha da Derivada, né? Aqui eu acho que a gente vai focar um pouquinho mais a conversa sobre o método 300, né? Que, para quem não conhece, o professor Ricardo tem esse livro que fala sobre o método e que nós vamos estar, então, aqui utilizando. O professor Alexandre vai aplicar essa metodologia com os alunos aqui do colégio, né? E aí eu gostaria de que você apresentasse para o público que não é necessariamente só de professores, né? Como é que funciona esse método, quais são os ganhos, enfim. E deixo aí vocês à vontade nesse bate-papo, porque eu acho que aqui eu tenho 2 professores excelentes, eu vou ficar mais quietinha, inclusive, ouvindo o que vocês estão a dizer, que com certeza é muito mais rico do que a minha fala. Obrigado, Sandra. Obrigado, Alexandre, pelo convite aí. E será um prazer compartilhar algumas de nossas experiências e percepções sobre educação, tudo que nós temos vivenciado aí, não só nas nossas disciplinas, mas no diálogo com professores de todo o país e com estudantes também. O que acontece com esse estudante quando, principalmente no ensino remoto, quando se desliga essa tela preta aqui, ela fica preta, o que acontece do outro lado? Que solidão é essa e como que nós podemos realmente trazer esse estudante como protagonista na construção do seu próprio aprendizado, não é isso, Alexandre? Exato, e estamos passando um momento atípico que realmente nós temos que trazer esse aluno, buscar uma forma de motivar esse aluno, de estimular cada vez mais. Porque essa pandemia veio de uma forma bem negativa para a educação no ponto de vista interesse do aluno. Então ele tem que buscar, sempre estar puxando, sempre estar chamando a atenção e buscar formas novas realmente de interagir com eles. E o método dos 300 é uma forma fantástica que eu realmente fiz a leitura do livro, busquei pesquisar bastante, realmente é muito interessante para ser aplicado. Ele traz um ganho não apenas de conhecimento, né? Já que a melhor forma de se aprender é ensinando, mas também de socialização, torna o grupo mais coeso, levando o grupo de uma forma única, não apenas os bons e os maus alunos, mas o grupo todo como um conjunto. É muito interessante realmente, professor. Agradeço aí, Alexandre, e como a Sandra tinha dito anteriormente, nós temos outras metodologias, né? Aqui nas nossas próprias experiências temos algumas que são bastante utilizadas aí no país, que são o Sumaê, que a Sandra tinha falado anteriormente, que é uma aula muito simples. Vou até deixar meu canal aqui, Fantasticalizando. Escreva aí, Fantasticalizando, e você vai descobrir. No nosso caso, por conta da pandemia, nós quisemos aproximar mais dos professores e criamos esse canal no YouTube que explica melhor algumas dessas metodologias, além dos artigos científicos, né? Mas o Sumaê é muito fácil de aplicar e ele traz, nesse ambiente pesado que estamos vivenciando da pandemia, traz leveza. É uma forma
muito interessante de se respeitar o tempo do aluno, de provocar esse engajamento, de respeitar o contexto, a diversidade e entender também que nós temos estilos de aprendizagem distintos, mas temos também estilos de ensinagem distintos. Então, o Sumaê é um jogo de perguntas e respostas, onde os alunos é que fazem essas perguntas por meio de vídeos criativos, e nós temos uma mesa de especialistas, que é uma mesa de professores. Então, quem dá essa aula não é somente um professor, são vários professores, e é uma apologia à didática, ao ensino, ao aprendizado. Então, procure aí, Sumaê é uma dessas metodologias. O Rei e Rainha também é aplicado na educação básica, é aplicado no ensino superior, não só na área de exatas, mas em outras áreas, bastante fácil de ser aplicado. Se você escrever Sumaê na internet, vai ver muitos professores aplicando, e o Rei e Rainha também. No caso do 300, ele é muito fácil de ser aplicado, porque, em geral, as metodologias ativas, elas exigem uma mudança de comportamento ou de pensamento do professor e dos alunos também. No caso, porque você tem que imaginar que a aula não vai ser só expositiva, a aula vai ser muito mais dinâmica, então o aluno é muito mais provocado, ele vai ter que atuar de uma maneira mais intensa durante esses encontros, durante as aulas, mas no 300 não. O professor não precisa ter uma mudança drástica e mesmo assim vai funcionar. Então, o 300, eu não sei se você explica ou eu explico. Eu posso explicar rapidinho? Eu gostaria de falar só um pouquinho, a professora Ricardo, porque esse método foi criado, acho que da sua disciplina de cálculo, na verdade, na UNB, que é uma disciplina que tem uma história, assim, de um número muito grande de alunos que não conseguem obter êxito aí nas provas. E nessa preocupação, e não deixar ninguém para trás, né, em tentar fazer com que esses alunos conseguissem atingir essa aprendizagem, foi que você desenvolveu esse método. Então, obviamente não é exclusivo para a área de matemática, é um método que pode ser utilizado em diversas disciplinas, em todas praticamente as disciplinas, em diferentes contextos, mas que ele veio com um desafio muito grande, né? Foi um desafio de trazer uma aprendizagem para um grupo que historicamente tinha um índice muito alto aí de não sucesso, né, nas suas provas. Isso é verdade. Mesmo com as outras metodologias, nós percebemos que faltava encontrar um meio dele de aproveitar mais essa colaboração entre os estudantes. E o Alexandre falou muito bem, o professor Alexandre disse que uma das melhores formas de aprender é ensinando. Nem sempre nós utilizamos isso para os nossos estudantes. Nós utilizamos tão somente para nós, professores, e cada vez somos melhores naquilo que ensinamos. Então, por que não aproveitar isso de uma maneira estratégica, de uma maneira bem planejada e simples? Como construir esses grupos que são potencialmente colaborativos, construir metas em um prazo bem determinado, que geralmente é de 10 dias. No ensino remoto nós temos aplicado com 15 dias. Hoje, inclusive, foi a aplicação, a formação dos grupos do 300 aqui de cálculo, da segunda avaliação, e eles começam a trabalhar. Então, o índice de aumento de notas é muito alto. O índice de melhora na aprovação é alto. Só que esse não é o principal resultado do 300. Inclusive, essa não é a função principal do 300. A principal é educacional. É formar um cidadão que olhe para a pessoa que está ao seu lado, é conseguir misturar essa turma. Um grande problema desses estudantes e nas escolas, nas universidades em geral, é esse isolamento de alguns estudantes. Em geral, os grupos, quando são formados em sala de aula, eles são formados de maneira natural, igual na vida. E isso é normal e isso é muito bom que aconteça. É muito bom. O problema é acontecer sempre dessa maneira. Então, os estudantes que são mais introspectivos, os estudantes que têm dificuldade de relacionamento e os estudantes que não se enxergam com afinidades com outros colegas, eles se isolam. E nesta solidão, a escola perde a cor, perde a graça, as aulas já não são tão mais interessantes. E o que nós temos observado no 300 é isso.
são grupos potencialmente colaborativos que depois seguem, depois da disciplina, depois da aplicação, e esses alunos se sentem menos solitários. E Abraham Lincoln nos lembra que não há obstáculo mais angustiante que se caminhar de mãos dadas com a solidão, sem ombros que se apoiam, sem mãos que se tocam, sem olhos que se olham. Então, para esses estudantes, a escola não fica tão divertida quanto deveria ser, não tão interessante quanto deveria ser. Então, esse é o principal resultado do 300. Além do resultado aí de melhoras nas competências cognitivas, que são importantes, as melhoras no trato inter e intrapessoal. O aluno conseguir conversar, ter o diálogo, ele não se sente mais sozinho. Nas nossas pesquisas mostram que os estudantes depois se sentem menos solitários com relação aos outros grupos, às outras turmas que não aplicaram o 300. Então, esse é um dos principais resultados. E uma vantagem nesse método é o seguinte: com o passar do tempo, os grupos vão se alternando. Você vai socializando toda a turma, não vai ficar aqueles grupinhos isolados. Então, o grupo que formou na primeira avaliação, ele muda para a segunda de acordo com as notas de cada aluno. E a tendência realmente é haver essa melhora. E um outro grande lado positivo é que quando o aluno vai ensinar o colega, o linguajar que ele vai utilizar é um linguajar mais acessível para aquele aluno com dificuldade. Porque às vezes o professor pode repetir o mesmo conteúdo de uma maneira diferente e não conseguir atingir o objetivo. Já do colega para o colega se torna mais acessível para ele. Vai se tornar um linguajar mais claro, ele vai explicar como ele entendeu, e isso vai tornar para o aluno com dificuldade mais fácil, dando a chance dele ver que a matéria em si não é uma matéria difícil, muito pelo contrário, é uma matéria prazerosa. Digo isso na área de exatas, na área de matemática, é uma matéria que dá prazer realmente você exercitar. Tem as dificuldades? Tem, como qualquer outro em qualquer área. Só que são dificuldades totalmente superáveis. Então, realmente, quando você monta esse grupo e esse grupo cresce junto, você vai ver que todos eles se motivam. Tanto quem ajuda como quem é ajudado. Exatamente. Eu acho que seria interessante, professor Fragelli, você explicar justamente para esse público como é que você faz essa metodologia, né? Como é que você aplica essa metodologia? Que a gente não pode esquecer que quem está aqui nos ouvindo talvez não faça ideia do que é o 300 que a gente está aqui falando, né? Claro. E por que se chama 300? O 300 tem dois motivos de ter esse nome. O primeiro motivo é que na primeira aplicação dessa metodologia, eu tinha uma turma que era de 300 pessoas. Eram 250 estudantes, mais 50 pessoas que colaboravam nas atividades extraclasse, que são os grandes eventos. Então, nós tínhamos 300 pessoas. E o segundo motivo é inspirado aí na defesa mútua dos 300 soldados espartanos, que, por conta da defesa, de utilizar o seu escudo para defender a pessoa do lado, eles ganhavam de batalhões com dezenas de milhares. Então, eles se tornavam um grupo integrado. Então, isso é muito importante. Como funciona o 300? O 300 ele pode ser aplicado em qualquer matéria, desde o ensino fundamental, principalmente o 2 em diante, né? Ele já foi aplicado na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado, em diversas áreas distintas, com resultados próximos aos nossos. O nosso começou nessa disciplina chamada Cálculo 1, que é uma disciplina que é caracterizada por terem turmas numerosas e heterogêneas, e por ter um alto índice de reprovação. Como que funciona o 300? Ele começa com uma avaliação de aprendizagem. Geralmente essa avaliação não é uma avaliação diagnóstica, é justamente a prova que é aplicada durante a disciplina. Você vai ali, por isso que é muito fácil de ser aplicado. Você vem com a sua disciplina, do jeito que você acredita ser o mais interessante, professor de geografia, português, matemática, qualquer área, você aplica uma avaliação. Não necessariamente uma prova, pode ser a avaliação que você já está acostumado. Se for um professor de redação, por exemplo, uma produção textual, por exemplo. Se for na área de projetos, um design de um aplicativo, etc. No nosso caso, é muito comum a aplicação de provas mesmo. Então, aplicou a prova, o que acontece depois da prova? Em geral, nós, professores, utilizamos como termômetro para a sala de aula, para as nossas condutas, para saber se a turma está indo bem. Isso não. Aqui é onde nasce o 300. Depois dessa prova, você vai
construir grupos potencialmente colaborativos de acordo com um determinado procedimento que é da própria metodologia. Isso é muito agradável porque desobriga o professor de escolher os grupos, desobriga os alunos de escolher os grupos, a própria metodologia te diz, os grupos são esses. Então é de uma maneira bastante justa, bastante clara, bastante limpa. Então, esses grupos são potencialmente colaborativos, são grupos mistos. Alguns alunos tiveram um bom rendimento nessa avaliação, alguns alunos tiveram um baixo rendimento nessa avaliação. Ótimo. O que acontece nos próximos dias, em geral, nos próximos 10 dias? De 7 a 15 dias, você determina a quantidade de dias. No nosso caso, no presencial dessa disciplina, utilizamos 10 dias. No caso do remoto, temos utilizado 15 dias. O que acontece nesses 15 dias? Os estudantes, você passa metas para os alunos ajudados, que são aqueles que tiveram um baixo rendimento, e os alunos ajudantes, que são aqueles que tiveram um alto rendimento. Então, esses alunos você vai colocar metas. Geralmente são, para os alunos ajudados, resolve a prova anterior, resolve essas listas de exercício e, em geral, nós colocamos também para eles resolverem uma nova lista de exercícios em formato de prova que é confeccionada pelos alunos ajudantes. Para os alunos ajudantes, o que nós fazemos? Eu coloco um desafio na mão de cada um. Eles se sentem muito provocados com isso. Então, eu coloco um desafio, que é um nível que a gente não consegue atingir geralmente na sala de aula, então um exercício especial para cada um, e coloco para eles formularem uma lista de exercícios em formato de prova para os alunos ajudados a resolver. Além disso, todos os alunos têm que fazer pelo menos 4 horas de encontro nesse período. Esses encontros eles vão trocar ideias, vão falar, olha, eu estou fazendo essas listas e estou com dificuldade. Eu fiz essa questão e fiz assim. E os alunos ajudados, os ajudantes, olha, eu fiz esse desafio desse resultado. E aí é uma coisa interessante, porque quando fazemos parte de um grupo, somos sempre todos ajudantes e ajudados. Tem sempre alguém que tem alguma dica, e geralmente são dicas, as mais preciosas são dicas de estudos, depois a gente pode falar sobre isso. 70% dos nossos alunos colocam, eu aprendi a estudar. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Mas eles colocam essas metas, nós colocamos essas metas, depois desse prazo acontece uma coisa interessante. Por que eles estão estudando? Por que eles vão cumprir essas metas? Porque depois desse prazo, vamos colocar aí 10 dias, os alunos ajudados, que são aqueles que tiveram baixo rendimento, eles têm o direito de fazer a prova ou a nova avaliação novamente. Se for por prova, uma prova semelhante à anterior. É uma prova com a mesma matriz de conceitos, só que uma nova prova. O que acontece é que esses alunos eles se sentem muito mais bem preparados, igual o professor Alexandre falou, ele tem o diálogo com os colegas, ele tem uma provocação com essas metas a serem cumpridas. Esse diálogo, que é no mesmo linguajar deles, não é nem melhor nem pior que o do professor, é complementar. O professor já explicou aquela matéria, os alunos ajudantes, que são muito bons, eles identificam, uma coisa interessante, que eles identificam falhas de conceitos prévios. Então, o seu problema não é que você não consegue resolver essa questão aqui, você está entendendo essa matéria, o problema seu é que você não sabe somar uma fração, você está fazendo um erro básico aqui, e o professor não consegue ficar 2 horas ao lado desse estudante, de cada um dos estudantes, para saber o que ele tem de falha de conceito prévio. Quando o professor coloca boas metas, os alunos, em geral, não só os ajudantes, mas todos, eles vão identificar, poxa, aqui você está com essa falha, você não está entendendo. Então surgem metas implícitas do processo. Chegou no final, só os alunos ajudados fazem essa nova prova. Os alunos ajudantes são proibidos de fazer essa nova avaliação, e isso é fundamental para que funcione. Porque nós queremos quebrar essa ideia de eu vou me dar bem nessa prova, eu vou, e o outro que se lasque, né? Eu não quero saber dele, eu quero saber de mim. Esse é um processo muito triste, né? Nós aprendemos sempre assim, eu vou passar no vestibular, eu vou fazer isso. E esse eu que me sufoca. Quando você faz esse olhar para o outro, agora o seu objetivo é ensinar, é ajudar o seu colega. Quando ele faz isso, ele tem um processo de entrega muito grande, e ao ensinar, ao ajudar os seus colegas, ele aprende muito mais.
O que acontece é que esses alunos que fazem essa nova prova, em geral, melhoram muito as notas. Esse, em geral, é mais que 95% dos casos, melhoram muito as notas. Só que não é um resgate apenas da nota, é um resgate da sua autoestima, do seu gosto pela matéria. Os alunos ajudantes, eles são proibidos de fazer essa nova avaliação, mas eles melhoram as suas notas iniciais de acordo com a melhora dos seus colegas e de acordo com o seu envolvimento nessa melhora, que é medida através de uma escala em 360 graus. O quanto você ajudou essa pessoa, de 1 a 5, ajudei 4. Aí depois pergunta para ela o quanto que esse colega seu te ajudou no entendimento dessa matéria. Me ajudou 5, ajudou muito. E aí ele tem uma melhora nas notas iniciais também, de acordo com essas duas dimensões. A melhora dos ajudados de acordo com o seu envolvimento nessa melhora. E os alunos ajudantes, ao ajudarem, eles já eram bons, se tornam excelentes. Os alunos que tinham baixo rendimento se tornam excepcionais, porque eles melhoram o seu rendimento com a ajuda de algum colega que, muitas das vezes, ele nem conversava durante as aulas. Esse é o principal resultado. Aí você coloca pessoas que não são do mesmo grupo. Isso, do mesmo grupo social, do mesmo grupo, enfim, são pessoas diferentes. Os nossos alunos colocam assim: eu aprendi a admirar os estranhos, entre aspas, da turma. Isso é muito bonito, porque você aprende a ser uma pessoa melhor realmente. Você ajuda o seu colega. Teve um depoimento que foi assim: eu fui ajudado na primeira prova e tirei 2. Depois, no 300, a minha nota subiu para 7. Ótimo. Só que eu aprendi a estudar. Isso é muito bonito. Daqui a pouco a gente pode comentar sobre isso. Por que eles dizem eu aprendi a estudar? Logo adiante ele escreve assim: na segunda avaliação eu tirei 8 e fui um dos ajudantes do meu grupo. Uma pessoa que eu ajudei melhorou 2000% e depois ela veio me agradecer, me abraçando. A sensação que eu tive foi simplesmente indescritível. Fecha aspas. Não, realmente é um ganho pessoal fantástico, porque a gente quebra aquelas tribos, digamos assim, aqueles grupinhos já pré-formados, e o pessoal, há uma interação total entre eles, e vai havendo essa interação no decorrer do curso. Então vai havendo essas trocas, novos grupos, e acontece como tu acabou de colocar aí, um aluno que era um ajudado passou a ser ajudante. Tem resultado mais fantástico que esse para um professor? Não tem. É um retorno maravilhoso. O professor também deixa de ser totalmente o protagonista e o aluno passa a ver a importância que ele também tem no processo de aprendizagem. Isso é uma forma fantástica. Eu fiquei maravilhado com esse processo, com esse método que tu criou. Muito interessante e muito positivo na aplicação. Eu vou fazer essa aplicação com o pessoal do terceiro ano e, como eu tinha já colocado, a princípio, não com o intuito de nota, mas realmente com o intuito de aprendizagem, o ganho pessoal, o ganho de aprendizagem. E eles toparam. Lancei a proposta e eles toparam. Estou terminando de organizar os grupos para poder começarmos a dar andamento ao processo. Muito interessante mesmo. Excelente. Tem uma colocação, professor Rogério, que você faz no seu livro, que você diz que ao trabalhar com as metodologias ativas e colaborativas, né, o professor ele inicia aí um caminho sem volta, né? Um caminho que vai trabalhar a liberdade, visão, humanidade e consciência também, né? E como que isso reflete na percepção dos alunos sobre o método, né? É um pouco isso que você estava relatando, alguns depoimentos de alunos que já viveram essa experiência. E isso vale para o presencial e vale para o online também. A gente tem tido resultados bem próximos, bem interessantes. Eu queria falar sobre por que os estudantes colocam eu aprendi a estudar. Tem não sei se já viram uma propaganda antiga de uma marca de caneta aí, onde uma escola convida os pais para uma reunião. Nessa reunião, no mesmo dia que os filhos deles estão fazendo uma prova, vocês já viram isso, aí ele fala assim, hoje vocês não tem reunião nenhuma, vocês vão fazer a mesma prova que seus filhos estão fazendo. E aí os pais fazem a prova. O que acontece depois
na entrega desses resultados, eles convidam os pais e os filhos em geral. Os pais que tinham as maiores notas tinham os filhos com os melhores rendimentos. Por quê? Porque nós aprendemos muito com a família, com a conduta da família. Uma vez eu fiz a abertura de um evento da Associação Brasileira de Ensino de Odontologia. E aí acabou o evento. É claro que a conversa nossa não é sobre matemática em si, é sobre qualquer matéria, como se aprender as diferentes áreas, né? Terêncio tem uma frase interessante que depois foi repetida por Einstein. Aí eu tenho um livro dele bonito chamado As Cartas de Einstein, que é: sou humano e nada do humano me é alheio. Olha que bonito, de você estar disposto realmente, por ser humano, descobrir sobre tudo que é de desenvolvimento humano. E aí, nessa palestra, na hora que terminou, apesar de não ter sido sobre matemática, as pessoas associam, claro que os primeiros resultados foram na área de exatas. Aí o coordenador, era para coordenadores de curso de odonto de todo o país, ele falou assim: professor, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: a minha filha, ela não gosta de matemática, eu não entendo o que está acontecendo. E agora, por exemplo, ela pediu para eu ajudar ela em uma determinada matéria, sei lá, sobre uma determinada matéria. Eu perguntei: você gosta de matemática? Ele: nossa, detesto. Eu falei: tá claro por que ela não gosta, porque se você detesta brócolis e mostra naquela conduta o exemplo de detestar brócolis, o seu filho vai detestar com muita, não com 100% de chance, mas com uma chance muito maior. Se sempre você vê seu pai, sua mãe, ou as pessoas que você convive lendo, é claro que de alguma forma isso vai desenvolver em você a leitura. E uma coisa interessante é que nós aprendemos a estudar com os nossos pais também. Não só com os nossos pais, com toda a nossa história escolar, claro. É uma questão de complementariedade, né, entre a escola e a família, só que a gente aprende muito com a família. A conduta, a disciplina, o gosto pelo estudo. O que acontece é que geralmente esses grupos, quando são feitos por afinidade, eles trazem consigo também, de maneira implícita, esses gostos, Eu era jogador de vôlei, então o pessoal que jogava vôlei geralmente sentava junto. Eu tinha um gosto muito grande pela matemática, mas os meus colegas não tinham. Então a gente conseguia, de certo modo, ter um certo contato. Mas, em geral, não é isso que acontece, não. Tem um pessoal do esporte ali, tem um pessoal que adora matemática, tem um pessoal que adora português, tem um pessoal que detesta tudo, e tem os isolados, que são as piores situações possíveis. Quando você coloca esses grupos diferentes juntos, o que acontece é que as pessoas trocam essas informações. Você não consegue, você nunca fez um mapa mental para estudar geografia, ou para estudar essa matéria? Olha aqui como é que é simples, você faz ali, você dá dicas. Ou você sabia que tem esse site, meu pai que me mostrou, enfim, você aprende com essas diversidades e aprende muito. Os nossos colegas colocam dessa maneira. Por exemplo, eu adoro fazer prova. Se você colocar uma prova na minha frente, eu vou abrir um sorriso daqui até aqui. Eu sempre adorei fazer prova. Eu marcava o tempo que eu fazia a prova ali, eu pegava todos os livros da biblioteca e tentava fazer um livro em 1 hora, era uma coisa assim absurda. Então, quando eu cheguei no vestibular, eu achava que ela como se fosse um jogo realmente. Você acredita que só de você aplicar uma prova, talvez você esteja reprovando 25% da sua turma? 25% tem um índice de ansiedade acima de 4, numa escala que varia de 1 a 5, por conta de uma avaliação. Olha que interessante. Então, você aprende não só com a sua história, mas com a história dos outros. Quando você coloca essa diversidade, o cara fala: poxa, eu não me sinto bem em avaliações, não me sinto bem fazendo prova. O cara dá dica: não, eu também não. Ele sente alguém igual ao outro. Não, eu me sinto bem. Mas como é que você faz para se sentir bem? Eu me preparo assim, assim, assim. Será que você não sente muita pressão da família para fazer essas provas, dos professores? Como é que acontece? E nesse diálogo eles vão aprendendo, igual eu falei, situações que envolvem a vida desse adolescente, desse adulto, mas que são implícitas do processo. Que você
apenas ministrando aulas, talvez não consiga atingir todos esses temas. E trabalhar em grupos não é uma novidade, né? No ambiente da escola, fazer trabalhos em grupos é uma prática bastante antiga, né? Mas o que eu acho que a metodologia do 300 traz de favorável para esse novo mundo que a gente tem, que é tão mais diverso, que precisa tanto, né, dessas habilidades socioemocionais que a gente costuma falar, mas que a gente também as aprende e aprende na prática, né? Então, é um excelente momento de você ir trabalhando essas habilidades socioemocionais, é justamente essa diversidade que ele faz. Então, aquele grupo, ele não se repete provavelmente, porque a cada instante que você vai reaplicar o método, os grupos serão reformulados, né? Serão outras pessoas que estarão participando daquele grupo, e esse contato é muito rico. Eu acho que eu concordo com o professor Ricardo aí quando fala que não é o ganho, e aqui o nosso tema é a aprendizagem para além do conteúdo, né, na nossa fala. Então não é só esse ganho aí do conteúdo, é justamente esse ganho das relações. Me faz pensar muito nos 4 pilares ali da Unesco, né? Aprender a ser, a conviver, aprender a conhecer. Então, essa metodologia, ela trabalha um pouco com tudo isso. Com certeza, e justamente foi colocado, há um ganho humano. No final tem um ganho humano fantástico. A troca, a interação entre eles, isso traz um ganho positivo, não só para aquele momento educacional, mas para a vida toda. Ele vai levar isso, com certeza vai levar isso para o resto da vida dele. Isso vai influenciar demais na formação desse aluno. Então, estamos agregando aqui no colégio uma coisa maravilhosa. Nós, como a Sandra já colocou, nós trabalhamos já temos experiência de trabalho em grupos, e dessa forma vamos agregar mais coisas positivas. É um método que realmente vem para trazer coisas fantásticas, e teremos aí com certeza um retorno maravilhoso. Retorno esse que com certeza irei repassar para vocês, e vamos ter um ganho maravilhoso ainda com os nossos alunos. Tomara, com certeza, não tenho dúvidas. Eu acabei, inclusive, hoje de manhã, eu fui alertado, não lembro se foi pelo Google Escolar, enfim, de um artigo de um professor que acabou de aplicar o 300, publicou no final do ano passado, e 100% dos alunos se consideravam mais tranquilos em avaliações escritas, que é o que eu acabei de falar, né, sobre como que nós podemos cuidar desses estudantes para eles não sentirem tanto esse fator da prova, e consiga, com o tempo também, ele se desvencilhar dessa ansiedade, desse nervosismo. Nervosismo em avaliações é quando você não se sente preparado para fazer essa avaliação de aprendizagem. A ansiedade é muito mais visceral, é uma perspectiva negativa sobre o resultado futuro. Se eu me sair mal nessa prova, o que os meus amigos irão pensar de mim? O que minha mãe, o meu pai irá pensar de mim? O que eu irei pensar de mim mesmo? São processos internos, e mesmo se algum professor, algum pai no futuro aí queira falar sobre avaliação, tem uma forma muito simples de cuidar desses nossos estudantes. Se você não quiser aplicar o 300, espero que aplique, mas é o acolhimento. Na hora do acolhimento, você falar, pessoal, fiquem tranquilos, você faz os comandos, né? Não pode usar celular, ou pode usar, dá os comandos. Essa prova é individual, essa prova, coloca os comandos, e depois fala assim, fiquem tranquilos, essa é apenas uma das avaliações de aprendizagem, é o quanto, é uma oportunidade de você aprender o quanto você aprendeu, você testar, você avaliar o quanto aprendeu até o momento, e nós teremos outras, e ela está tranquila, está baseada no que a gente estudou até o momento. Isso, por incrível que pareça, faz diferença para pelo menos 25% das turmas. Eu li também alguns depoimentos de alunos, né, no seu livro que você coloca, e é muito bonito vê-los dizer como aprenderam a aprender, como aprenderam que são capazes. Então isso está muito ligado à autoestima, o que faz com que você venha para um momento de uma avaliação muito mais seguro, muito mais tranquilo. Então esses depoimentos são fantásticos, e a gente está bem ansioso aqui de poder viver essa experiência aqui com os nossos alunos. E eu estou também, quero saber o resultado, que esse é o principal objetivo, o objetivo de estar aqui
quarta compartilhada. É de compartilhar as nossas experiências e que vocês depois compartilhem conosco. É um grupo que vai se unindo, vai se reunindo, vai se aprendendo e reaprendendo, né? Com o grupo mesmo. Se a gente está falando de grupo e a gente, cada um no seu quadrado, não funciona, né? Cada um na sua quarta. Tem que haver essa troca de aprendizagem, essa troca de conhecimento, porque cada vez vamos enriquecendo mais. Ou seja, vamos vendo de diversas formas, diversos parâmetros aí para podermos chegar realmente a um resultado cada vez melhor. Professor Fragelli, acho que a gente vai se aproximando aí no final desse nosso bate-papo, né? Eu gostaria só que você trouxesse aqui um pouco para a nossa comunidade, né? Você que já tem alguns anos aí praticando isso, uma mensagem assim, do que é que você, do que é que te motiva, né? Nesse seu dia a dia do professor, o que é que te alegra, o que é que te faz ser esse professor que encara esse desafio querendo um resultado não só acadêmico, mas querendo formar alunos mais altruístas, mais preocupados mais éticos, né, mais preocupados aí com a sua posição no mundo e com a sua atuação no mundo aí. E deixar uma mensagem aí, porque eu acho que escola é muito mais do que conteúdo, né? Escola é muito mais do que aulas, muito mais do que livros. Escola é realmente um espaço de formação humana. A gente disse que a primeira revolução aí, a gente saiu da era da área da agricultura, foi para a era industrial, depois a gente saiu da era industrial e fomos para a era do serviço, e agora talvez a gente esteja entrando num novo momento onde o que vai nos diferenciar é sermos mais humanos, né? Eu acho que a nova revolução aí vem trazendo a necessidade de sermos cada vez mais humanos. É o que vai nos diferenciar da máquina, da tecnologia, das entregas. E aí eu gostaria talvez que você, e também o professor Alexandre, óbvio, se quiser ter uma palavra final, que a gente fosse aí finalizando esse nosso momento. Claro, Sandra, está certíssima. O novo momento é sermos mais humanos no sentido de sermos mais criativos e muito no sentido de sermos mais empáticos, no sentido de termos a construção colaborativa, né? Não que a solidão positiva não seja almejada também, porque quando você vai desenvolver, por exemplo, uma obra de arte, não em todo caso, mas você vai fazer uma composição musical, por exemplo, você tem que ter algum momento de profunda introspecção em si mesmo, né? Schopenhauer diz que é um momento que você se descobre, é um momento que você está sozinho. O problema é estar sozinho o tempo todo. Isso não é aceitável, principalmente no ambiente social. Então, sabermos entender esse ser humano, que é um ser humano complexo, né? Drummond tem uma frase interessante, que todo ser humano é um estranho ímpar. Todo o restante é tudo sempre igual. As finais de campeonato, sempre iguais. Os Jogos Olímpicos, sempre iguais. O ser humano, não. O ser humano é um estranho ímpar. Então, entender essa complexidade, essa beleza do ser humano, né? Na sua... E entender que isso pode ser muito benéfico quando nós fazemos essas trocas, mesmo com pessoas que não têm tantas afinidades e se descobrem com novas afinidades. Você me fez uma pergunta audaciosa, que é o que me inspira a ser um professor melhor, e muitas coisas me inspiram. Eu sou inspirado pelo infinitamente pequeno e pelo grande também. E uma coisa que é, assim, vou dar um exemplo muito particular. Quando você fecha o olho e pensa nas pessoas que você mais adora na vida. Pensa aí numa pessoa que você ama realmente. Essa pessoa vai para a escola. Essa pessoa, quando foi criança, se você pensou em um adulto, ela foi para a escola. Agora imagina que essa pessoa, você quer que ela seja bem cuidada na sala de aula, você quer que ela faça novas amizades, ela descubra realmente a felicidade verdadeira, não efêmera, que são essas amizades no futuro, aprender, se sentir inteligente, se sentir alguém em evolução realmente. E quem acolhe essa criança é um professor. Eu tenho muito prazer e me inspira muito em imaginar que aquela pessoa que está entrando na minha turma, ela é amada por alguém, é a pessoa mais querida por alguém,
E eu fico pensando nesse pai, nesse avô, nesse responsável que entrega esse adolescente ou esse adulto, entrega para mim e tranquilo fala, eu sei que esse meu estudante está em boas mãos. Então isso me inspira bastante. Outra coisa que me inspira é um pensamento, ou o contraponto de um pensamento, é o pensamento de Abraham Lincoln. Eu já falei de Abraham Lincoln. Eu quero falar de outro pensamento, que aí eu tenho um sonho, e esse sonho, quando foi a defesa contra o racismo nos Estados Unidos, né? Tem até um filme muito interessante na Netflix, depois você descobre ali como que foi crescente essa defesa contra o racismo, né, dos Estados Unidos. E aí eu tenho um sonho, e é um sonho belíssimo. Ele dizia que eu tenho um sonho onde cada ser humano fosse julgado não pela sua cor, mas pelo valor do seu caráter. Esse é um sonho belíssimo, mas eu não acredito que seja um sonho para nós, professores. Nós deveríamos ser pontes para novos sonhos, de forma que uma criança, independente de sua cor, independente do seu gênero, uma criança da periferia pudesse ter um sonho do tamanho de sua curiosidade. Então, isso é o que me inspira. Bom, pegando um gancho aí, realmente, uma forma de inspirar realmente o professor, deixar o professor motivado, é justamente esse, é você não podar os sonhos da criança, você dá continuidade e dá condições dela sonhar cada vez mais. Eu acho que a missão de professor é uma missão fantástica. Nós não escolhemos ser professores, nós somos escolhidos, digamos assim. Então, realmente, é extremamente prazeroso você passar um pouco do que você sabe para uma criança e ver aquela criança pegar aquele pouco e multiplicar. Isso realmente é uma missão fantástica. É por isso que eu amo ser professor e vou continuar aí por muito tempo, se Deus quiser. Professor, foi um prazer fantástico estar na tua companhia, um ganho maravilhoso de conhecimento, enriqueceu bastante, agradeço. Obrigado, Sandro. Eu esqueci de dizer, eu fiquei enrolando aqui, fiquei pensando em mil coisas, esqueci de dizer qual é o nome do filme e quem é o personagem muito famoso da história aí, né? O filme se chama Selma, é um filme muito, muito interessante, e o personagem, claro, Martin Luther King. E estudem não, assistam esse filme aí e vocês vão entender sobre o que a gente estava pensando aqui. Tá, muito obrigada, professor Frageli, muito obrigada a todos que ficaram aqui nos assistindo, que a gente continue sempre sonhando e principalmente estimulando os sonhos, né? Dando possibilidade para que todas essas crianças e jovens possam ter sonhos e consigam ter, né, desejo de ir atrás dos seus sonhos. Obrigada a todos aí. Obrigado, até mais. Até a próxima.